A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos da Igreja Nova Jerusalém. Vamos fazer a leitura novamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, chegou até mim esses dias um vídeo de uma irmã que ela retrata em sonhos. Ela teve o cuidado de gravar o vídeo, mostrar o seu rosto, falar. E ela fala de sua vida de oração, ela fala de sua dedicação ao Senhor, que ela começa as orações pedindo perdão pelos seus pecados. E Deus a revelou algo tremendo, não é? Que Deus ele havia mostrado a ela que os cristãos deveriam orar de mãos levantadas. E Deus não dizia o porquê, né? Mas Deus fazia com que eventos acontecessem e ela, em suas visões, ela foi entendendo o que Deus quer falar. E aí muitos irmãos me mandaram esse vídeo e perguntaram: pastor, o que o senhor acha desse assunto? Pois bem, eu pedi ao Senhor, né? E cheguei até esse ponto aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde Pedro, ao derramamento do Espírito Santo, e os homens ali começam a contestar, alguns começam a contestar, dizer que eles estavam embriagados, os discípulos, todos estavam ali cheios do Espírito. E Pedro faz uma citação do livro do profeta Joel, do capítulo 2 do profeta Joel. E é exatamente isso que vai acontecer, né? Pedro diz: olha, isso são sinais dos fins dos tempos. Deus falou que ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Bom, meus irmãos, há duas controvérsias aí, certo? Que a primeira, que uma parte acredita que esse episódio começou a se cumprir inteiramente ao longo da história da igreja e que a gente vive esses sinais também. E outra parte crê que o episódio em Pentecostes foi o início e que muitos desses eventos ainda não se cumpriram, certo? Eu vou apenas expor os dois lados, mas existe algo comum que nós precisamos levar isso a sério. O Espírito Santo ele foi derramado, ele começou uma grande obra na terra, no Pentecostes. E não é impossível o Espírito Santo usar alguém e revelar aos seus servos neste tempo o que ele quer da sua igreja. Ora, o Espírito Santo ele pode usar alguém para profetizar, está escrito: eu usarei meus servos e minhas servas. O Espírito Santo pode mostrar a alguém em visão alguma realidade que ele quer que a sua igreja, que os seus façam, e pedir para a pessoa entregar essa mensagem. Sim. Eu assisti ao vídeo totalmente e eu percebi que ele não está em desacordo com a palavra de Deus. Ele está correto com a palavra de Deus, principalmente pela atitude da irmã em reverência a Deus, em oração, e de ela crer o seu comportamento no que Deus está mostrando a ela. Não é pela pessoa ser pentecostal e sair falando línguas estranhas que a gente vai estar recebendo tudo que ela fala. Mas de a pessoa ela dá importância
de que aquilo que ela recebeu não foi algo que a tornou um herói, uma heroína no caso, né? Mas algo que Deus a agraciou por ela estar cultivando uma oração reverente diante de Deus. O que mais me chamou a atenção foi isso, de ela, todo mundo me conhece quando eu começo a orar, eu curvo minha cabeça e eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. E não existe uma forma mais coerente, mais cristã de se começar uma oração. Se humilhar diante da potente mão de Deus. Já ouviu esse versículo? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se humilhar diante do Senhor. E esse espírito de reverência é quem vai fazer a diferença em todo o resto do vídeo. As coisas que Deus mostra a ela, os eventos que Deus mostra a ela, nada são do que um pedido que Deus está fazendo para ela, para que a igreja ore de mãos levantadas. E o que é orar de mãos levantadas? Olha, existem duas formas de nós erguermos as mãos. A primeira é em reverência, com a face no pó e as mãos erguidas. E a segunda é intercessão. Quando eu assisti ao vídeo, a sensação que o Espírito Santo me deu no mesmo momento foi: eu quero que a minha igreja ore em reverência e seja intercessora nesse tempo. Eu quero que ela erga suas mãos e repreenda o mal. Mas eu não quero ouvir uma voz, eu não quero ouvir duas vozes, eu quero ouvir os meus servos e servas, usando a autoridade que eu lhes dei. Eu quero ouvir os meus servos e servas humilhando-se diante da minha presença. Porque neste tempo, o que nós pensamos que é trágico, talvez seja um clamor de Deus dizendo para nós: acorda, minha igreja. Tenha reverência comigo. Ame a mim sobre todas as coisas. Dobre seu joelho, erga suas mãos. As mãos estendidas, ela é a posição de maior reverência. E as mãos estendidas, intercedendo, é a posição de que você está sob a autoridade absoluta de Deus. E contra essas coisas, Satanás, ele não tem poder sobre nossas vidas. É algo que o diabo treme. É quando um crente é intercessor e ele teme a Deus sobre todas as coisas. Portanto, eu reafirmo o que Deus falou àquela irmã. Que ela, sendo serva do Senhor, ela recebeu uma visão maravilhosa do Senhor. E eu recebi aquela mensagem dela, como sendo para mim também. Humilhe-se e interceda pelo povo, pela nação neste momento. Amém, irmãos? Então vamos seguir mais este exemplo. Que Deus abençoe.